no culto de Santa Ceia. E você que vai acompanhar essa mensagem pelo canal da igreja no YouTube, também você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Tá? Deus abençoe, eu espero que você seja bem alimentado. E se essa palavra falar contigo, você dá um feedback, eu fico muito feliz. Aleluia! Acho que da glória que vocês chegaram. Porque senão. Vamos lá. Abre a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4. Tem gente aqui que se essa chuva tivesse caído há uns 20 minutos atrás, não vou não. Jesus é maravilhoso. Agora estou se preparando, pode chover. Não temos que ver pelo caminho. Já? Ok. Vamos falar das dois tipos de esperança. Dois tipos de esperança. E antes, para você poder entender o que eu vou falar aqui, vou fazer uma pergunta que a princípio você vai entender, depois você vai entender. Alguém aqui, com certeza, né? Alguém que já brincou de fechar os olhos e se jogar para trás nos braços de alguém que você de algum amigo, de algum colega. A maioria que já fez isso, né? A maioria que já fez isso. Mas hoje, para você fazer, porque quando você é criança, você está bem ali, cai. Depois que a gente chega com uma certa idade, a gente não brinca mais assim, a gente fica com medo de quebrar os olhos. Mas hoje, se você fosse fazer esse tipo de coisa, fechar os olhos e cair para trás, seria se fosse uma pessoa que você realmente confia. Você realmente confia. Isso é um pedido de Deus para a nossa vida. Essa entrega cega. Entendeu? Esse é o pedido. Essa é a advertência de Deus para os seus filhos. Ele quer essa entrega cega. E aqui tem um versículo que ele é muito interessante. Alguns de vocês até já conhecem, né? Romanos capítulo 4. Deixa eu pegar a partir do versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Deixa eu comentar algo aqui. Espiritualmente, pai de todos nós, espiritualmente, a advertência é a fé que teve Abraão. E esse pai espiritualmente, como tu já sabe, né, é o pai da fé. No versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aqui o apóstolo Paulo, né, ele narra a fé de Abraão. Aqui ele está narrando o motivo. Você sabe o motivo porque Abraão é o pai da fé? Você sabe, você entende o motivo? Eu medito muitas vezes a respeito disso. E é bom meditar, porque como filhos a gente precisa ter as mesmas características do nosso pai espiritual. Eu medito muitas vezes e é necessário meditar nisso. Então o apóstolo Paulo ele narra o porquê que Abraão foi chamado pai na fé. Versículo 18, deixa eu contar aqui no 17, porque ele é muito interessante. Se você meditar nesse versículo, olha só, como está escrito: por pai de
creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. 18. Abraão, esse é o versículo que eu quero mais estudar, é o 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito, assim será a tua descendência. E no 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Que lindo, irmãos! Que forte, que profundo isso aqui. E esse versículo 18, ele fala sobre duas esperanças, esperando contra a esperança. Essas duas esperanças, que é a esperança natural e a esperança sobre-humana. A esperança natural, todo mundo tem. Existe até aquele mito, né? Que diz que quando a Pandora soltou todos os males, o único que permaneceu no mundo foi a esperança. A esperança, eu estou falando isso porque humanamente falando, todo mundo tem esperança. Todos. Todos têm esperança, mas a esperança sobre-humana é um desafio. Crer é um desafio, ter fé é um desafio. E a gente fica pensando, por que Abraão foi chamado pai na fé? A gente observa toda a trajetória de Abraão e a gente vê um homem que confiava cegamente em Deus. E todas as palavras que Deus falou com Abraão, ele queria. Vai para uma terra, e ele foi, sem saber que terra era essa. E quando Deus prometeu o filho, não havia esperança humana. Essa esperança sobre-humana significa que quando as coisas eram difíceis, se tornaram impossíveis. E quando Deus pede o filho dele, as coisas, naturalmente falando, absurdas, coisas que são absurdas, humanamente falando, que Deus pedia, ele simplesmente cria, ele confiava cegamente em Deus. Ele não sabia o que Deus estava fazendo, mas ele tinha certeza de que Deus faria e faria bem feito, e que os planos de Deus todos dariam certo e que eram bem melhores do que ele mesmo podia planejar. Olha isso. Ele não entendia, ele não sabia, mas ele confiava cegamente em Deus, até nos momentos mais difíceis da vida dele. Você não lembra, você não sabe que Abraão teve momentos difíceis. Crer é um desafio. Se nós somos filhos de Abraão pela fé, nós precisamos ter essa característica: confiar cegamente em Deus, mesmo quando a gente não está entendendo nada, mesmo quando a gente não sabe o que Deus está fazendo, mas acreditar que Ele sabe o que está fazendo, que Ele faz bem feito e que tudo que Ele faz é bem melhor para cada um de nós. Amém? Então essa era a fé, aliás, a esperança, né? A esperança contra a esperança. E o que significa essa esperança contra a esperança? Contra a esperança
a esperança vertical contra a esperança horizontal, que é essa daqui, né? Mas a esperança em Deus que supera. Porque aos olhos humanos, o olhar de Abraão, o que ele via era a impossibilidade, as circunstâncias. Ele via que não tinha como dar certo. Era impossível. E é muito. A esperança natural, ela é boa e a gente precisa ver. A esperança natural, a esperança de que quando terminar esse culto aqui, você vai chegar à tua casa bem, do jeito que você saiu. Essa é a esperança natural. Ela é boa, mas a esperança espiritual, sobre-humana, ela é muito mais forte. E esse é o nosso desafio. Ela é muito mais forte. E esse é o nosso desafio. É olhar para a palavra. Eu falei sobre você se jogar para trás, de olhos fechados, nos braços de alguém que você confia. Confia. Você não vai crer, confiar em alguém que você não conhece, mas a partir do que você conhece a Deus, e eu pergunto, você conhece a Deus? Porque se você conhece a Deus, você vai confiar no caráter de Deus, como fez Jeremias, e ele conta lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele fala que, e eu já falei 100 vezes que eu amo esse versículo, né? Versículo de Lamentações, capítulo 3. E ele começa a narrar o que está acontecendo. Toda a tristeza, a palavra adequada, toda a calamidade, toda a desgraça, tudo o que está acontecendo, e ele chega a dizer que ele perde a esperança. Olha isso, irmãos. Ele perde a esperança. Você sabe o que é perder a esperança? Perder a esperança é quando não tem como mexer os pauzinhos, como reverter a situação, como dar uma mãozinha, tem o que se fazer. E Jeremias diz que ele olha para toda aquela situação de calamidade e ele perde a esperança. Mas, e aí ele diz assim: porém, eu trago à memória aquilo que me traz a esperança, o caráter de Deus, a bondade de Deus, conhecendo que Deus é bom e que Deus é misericordioso. Isso só, essa fé, essa esperança, ela só é possível depois que a esperança natural acaba. Depois, ela se manifesta, para quem conhece a Deus, ela se manifesta e ela é eficaz quando você vê que não há o que fazer, não tem como dar uma mãozinha, não tem como ajeitar, não tem como mexer os pauzinhos, não há o que fazer. Para Abraão, não havia o que fazer. Paulo narra a respeito disso, né? Não havia o que fazer. Qual a esperança para uma mulher estéril? Porque Sara era estéril. E, além de estéril, avançada em dias. E Abraão também, avançado em idade, ou seja, Sara estéril, já havia cessado, né, o seu período feminino, não tinha possibilidade da parte de Sara, da parte de Abraão também. A Bíblia deixa bem claro que o seu corpo amortecido, já havia morrido sem vigor e sem energia. Era o corpo de, a palavra, né, de um velho. E além de tudo isso, né, o corpo sem vigor, sem energia, a esterilidade de Sara, a idade, não tinha possibilidade, e Deus fala para ele sobre uma grande nação. Não tinha como, mas
Ele soube esperar. E esperar também é um desafio. E esperar, eu considero que é uma das maiores provas que a gente enfrenta. E esperar. Só quem está esperando o filho se converter, a filha se converter, sabe o quanto é difícil. Só quem está esperando a situação financeira mudar, sair dessa escassez, dessa vida de privação, sabe o quanto é difícil esperar. E esperar é difícil. E esperar é o risco de enfraquecer a fé de qualquer um. Que coisa maravilhosa, irmãos, para não deixar a fé dele enfraquecer. Abraão, como diz Paulo, se fortaleceu, dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, a esperança é possível. Quando a esperança natural, a gente diz assim: acabou. Em que situação você já disse acabou? Ou tem alguém aqui que você está lutando por algo que naturalmente não tem mais esperança? Ou alguém que vai acompanhar essa mensagem através da tela do celular e você está triste porque quando você pensa em algo que você está enfrentando ou que você enfrentou e você diz assim: acabou. Essa, quando diz acabou, acabou. Acabaram-se os recursos, acabou-se a esperança natural, a esperança humana, carnal. Essa acabou. E quando acabou, só quem conhece o caráter de Deus dentro dessa pessoa é gerada a esperança sobre-humana, sobrenatural, espiritual, no caráter de Deus, que chama à existência as coisas que não existem. Louvado seja Deus. Vou finalizar aqui. Olha só, por que ele é chamado Pai na fé? Porque ele creu contra a esperança. Porque ele continuou confiando mesmo quando tudo acabou. Quando acabou. Quando você diz assim, não tem mais jeito. Ele creu contra a esperança. Segundo, porque ele se fortaleceu dando glória a Deus. Não é, se você não se fortalecer, irmãos, dando glória a Deus, lembrando do caráter de Deus, porque foi isso que ele fez. Ele desviou o olhar das circunstâncias, do acaso, dos acontecimentos. Ele desviou o olhar de tudo que era natural, para olhar para aquele, eu volto a dizer, que traz a existência aquilo que não existe. Então, ele desviou o olhar dele, lutando contra a esperança natural, se fortalecendo. Se você não se fortalecer, a esperança, quando ela acaba, a esperança natural, acontece o que você vê acontecendo em toda parte, aqui, ali, acolá. Tem gente entrando em desespero, tem pessoas caindo em depressão, tem pessoas doentes por causa da ansiedade e de várias doenças, porque o desespero, ele mexe até com a imunidade da gente, até com o sistema imunológico, mexe com o desespero. Tem pessoas em toda parte que já a esperança natural acabou e elas simplesmente desistiram da vida, não tem sonhos, elas simplesmente caíram numa depressão, ou estão caindo numa depressão, ou doente mesmo, porque a ansiedade, ela é uma doença, ela gera uma doença. Isso é quando a pessoa perde a esperança natural. Então, pode perder a esperança. E se você perder a esperança olhando para aquilo que você deseja, para o teu sonho, para aquilo que você luta, para aquilo que você almeja, eu não sei, o que o Espírito Santo traz na tua memória. Mas se você, lutando por algo, você vê que acabou, que não tem mais
chance. Você não pode ser com as pessoas que não têm conhecimento de Deus, cair em desespero, entrar numa depressão, numa ansiedade, ficar numa síndrome do pânico. Não dá. Então você precisa o quê, irmão? Se levanta e dá glória a Deus. Glorifica a Deus. Nisso você vai se fortalecendo. Quanto mais você louva, quanto mais você glorifica, quanto mais você se envolve com Deus, a esperança que é sobre-humana, ela não se enfraquece. Você não é tomado pela incredulidade. Você não enfraquece na fé. Você pode ter certeza que eu estou falando. Quanto mais você, ao invés do acabou te deixar prostrado, te deixar triste, depressivo, ao invés disso, você olha para o caráter de Deus, louva, glorifica, você não vai enfraquecer na fé. Não vai. E, como diz também Paulo, plenamente convencido. Convicção. Você precisa estar convicto. E a gente só fica convicto quando a gente é como Jeremias, conhece a Deus, sabe, confiando que Ele sabe o que faz, e que até os momentos mais difíceis da nossa vida, até as situações mais tristes da nossa vida, Deus também cuida e usa em nosso favor, usa para o nosso bem, porque isso é bíblico. Então não vou olhar para as circunstâncias, por acaso, o que está acontecendo, para todas as situações. Eu vou olhar para onde então? Eu vou olhar para onde? E quando estiver difícil, e quando quando o choro estiver aqui, preso na garganta, a gente vai fazer o quê? Vai olhar para onde? Porque está passando por uma situação muito difícil, uma situação triste. A gente vai olhar para a palavra, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que chamaram de ser o seu propósito. Desvia o olhar da circunstância, desvia o olhar da situação e olha para a palavra. Olha para a palavra de Deus. Porque por que eu vou olhar para a palavra de Deus e vou sossegar? Porque olhar para a palavra de Deus vai trazer sossego para a minha alma. Porque eu sei, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é plenamente suficiente. Deixa eu voltar rapidinho, creu contra a esperança, se fortaleceu dando glória, plenamente convicto, soube esperar o tempo, saber esperar o tempo, e se manteve fiel. As situações mais difíceis da tua vida, meu irmão, minha irmã, as situações mais difíceis que Deus permite você passar, nessa situação difícil, nesse deserto que você está atravessando, nessa tempestade violenta que você está atravessando, nesse vale da sombra da morte que você está atravessando, nessa situação, você precisa mostrar a tua fidelidade. E às vezes, o propósito de Deus permitir você passar por essa situação é exatamente para você mostrar a tua fidelidade. Finalizando, desviou o olhar das causas, das condições, das consequências, e isso lhe nasceu uma fé sobrenatural enquanto ele esperava, né? A esperança sobrenatural. Como é que eu faço para ter essa esperança sobrenatural, irmãos? Nós somos filhos de Abraão pela fé. As características do nosso Pai, que confiava plenamente em Deus, que foi capaz de obedecer às ordens, às exigências mais absurdas, humanamente falando. Apenas obedeça a Deus, confia em Deus cegamente. Essa é a palavra, confia em Deus cegamente, tendo a certeza de que Deus sabe o que Ele está fazendo e o que
mais nada. O que você precisava para ter e se manter em esperança, você já tem. Quando Deus deu, quando veio Jesus, Jesus é o motivo da nossa esperança. Ele é a razão da nossa esperança. Cristo nos possibilitou, Ele nos dá a possibilidade de termos esperança todos os dias. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, porque ele tinha certeza que aquele que prometeu, ele era fiel para cumprir. Não importa o que você está vendo, as circunstâncias, as dificuldades, se mantenha fiel. Deus pode reverter essa situação, porque Ele é suficiente, porque Ele não é deficiente. Ele pode reverter essa situação. Se fortaleça, louvando, glorificando a Deus. E você pode ter certeza, se Deus tem promessa na tua vida, se mantenha fiel, porque ninguém e absolutamente nada é capaz de atrapalhar os planos de Deus para a tua vida. Amém, Jesus? Eu espero que Deus tenha falado com você, tenha falado no teu coração. Vamos fazer uma oração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Filhos de Abraão pela fé, filhos espirituais, como aqueles que confiam